Olá a todos, espero que estejam bem. Mais uma semana se passou e aqui estou eu para partilhar convosco mais uma leitura e mais alguns sussurros. O meu nome é Malvina Sousa e hoje, neste espaço quando os livros sussurram, vou partilhar convosco excertos do livro O Velho que Lia Romances de Amor, de Luís Sepúlveda. Antes de começar, peço-vos para não se esquecerem de subscrever o canal. O Velho que Lia Romances de Amor. O céu era uma inchada barriga de burro, pendendo ameaçador a escassos palmos das cabeças. O vento morno e pegajoso varria algumas folhas soltas e sacudia com violência as bananeiras raquíticas que ornamentavam a fronteira da administração da circunscrição. Os poucos habitantes de El Idílio, mais um punhado de aventureiros chegados das redondezas, estavam reunidos no cais esperando a vez de se sentarem na cadeira portátil do Dr. Rubicundo Loachamin, o dentista, que aliviava as dores dos seus pacientes graças a uma curiosa espécie de anestesia oral. «Doite?» perguntava ele. Os pacientes, aferrados aos braços da cadeira, respondiam abrindo desmesuradamente os olhos e a suar em bica. Trouxe-vos esse excerto, que surge logo no início da obra, para vos falar de alguns aspectos que nesta considero importantes. Primeiramente, ficamos a saber o espaço onde decorre a ação. El Idílio, cujo nome, pelo seu significado, poderá remeter para um lugar de sonho quase utópico, o que não deixa de ser curioso à medida que vamos lendo o texto. É, também, um lugar remoto na região amazónica dos índios Shuar. Para além disso, temos aqui acesso a uma das personagens, que não se trata da personagem principal, mas terá um papel importante na história, como mais à frente veremos. A personagem que aqui temos é o dentista Dr. Rubicundo Loachamin, que vai tratando dos seus pacientes e ressalva aqui a sua importância, dado que este se tornará amigo da personagem principal e terá alguma influência na vida desta, como mais à frente vos mostrarei. Outra informação que nos é dada a conhecer, logo no início, prende-se com o fato de a história ser contada por um narrador não participante. Assim se qualifica quando está presente, já que este narra os acontecimentos na terceira pessoa, não participando na ação enquanto personagem. Para além desses aspectos, o outro motivo pelo qual vos li este pequeno excerto foi para vos mostrar a riqueza do texto e da escrita, a diferentes níveis. As descrições feitas aqui e ao longo do livro são tão bem conseguidas, com palavras que vão desde nomes, adjetivos, verbos e tantas outras, que nos transmitem de uma maneira muito forte características dos espaços, os sentimentos das personagens, de tal forma que nos leva a sentir que estamos nos locais, fazemos parte da história, de tanto a imaginarmos e sentirmos. Conseguimos ver que o céu era uma inchada barriga de burro, que parece descer de tão pesado, de tão carregado que está, como nos diz o texto, pendendo ameaçador a escassos palmos das cabeças. E conseguimos sentir o vento morno e pegajoso. Sentimos-lhe pegar-se à pele como se fizéssemos parte desta história. Nos exemplos que vos dei, os adjetivos assumem particular relevância. Veja-se o morno e o pegajoso e contribuem para uma descrição realista e sentida, característica muito presente nesta obra. Durante a travessia, tagarolou com o Dr. Rubicundo Loachamin e pô-lo ao corrente das razões da sua viagem. O dentista via-o divertido. «Ó velho, mas se querias dispor de uns livros, por que é que antes não os encomendaste? Tenho a certeza que em Guayaquil tu os tinha conseguido.» «Agradecido, doutor. Mas dá-se o caso que ainda não sei que livros quero ler. Mas logo que o souber aproveitarei a sua oferta.» Eldorado não era de modo algum uma cidade grande. Para António José Bolívar Peruano, depois de 40 anos sem abandonar a floresta, era regressar ao mundo enorme que outrora conhecera. O dentista apresentou-lhe a única pessoa capaz de o ajudar nos seus propósitos, a professora da escola, e conseguiu também que o velho pudesse pernoitar nas instalações escolares. A professora mostrou-lhe a sua biblioteca. Emocionou-se a ver tantos livros juntos. A professora possuía uns 50 volumes arrumados num armário de tábuas,
e entregou-se à agradável tarefa de os vistoriar, ajudado pela lupa recentemente adquirida. Foram 5 meses, durante os quais formou e poliu as suas preferências de leitor, ao mesmo tempo que se enchia de dúvidas e de respostas. Neste excerto, temos referência a aspectos importantes dessa nossa história. Ficamos a saber que o dentista e António José Bolivar Proano, a nossa personagem principal, e aqui tratado pelo primeiro por velho, são amigos, e que o dentista se diverte ao saber que António havia feito a sua viagem à procura de livros e de leituras. De notar uma particularidade que muito nos diz acerca dessa personagem. António diz ao dentista que ainda não sabe que livros quer ler, ou seja, é alguém que procura saber, que se quer descobrir, e por isso decidiu fazer aquela viagem para ver se consegue as respostas aos seus anseios. Algo notável para alguém que, tal como nos mostra o texto, já tem alguma idade e já passou por diferentes experiências de vida, o que nos leva a pensar em como a vida seria melhor e bem mais bonita se todos demonstrássemos essa abertura e humildade para com a vida, na tentativa de nos descobrirmos e conhecermos mais. Eis que a viagem de António José Bolivar, para além de física, já que agora se encontra em Eldorado, conhecida pelo seu simbolismo e significado como a Terra do Ouro, um lugar sonhado de riquezas fabulosas, o que não deixa de ser interessante, já que, de facto, a viagem de António José se vai revelar também interna e profunda, e na qual este vai descobrir o seu ouro. É aqui que este é apresentado à única pessoa capaz de o ajudar nos seus propósitos, a professora da escola. Não quero parecer suspeita, as palavras não são minhas, são do texto, que reforçam a importância de um professor ou de uma professora, vistos como os únicos capazes de ajudar o velho a descobrir que livros quer ler. Interessante esta perspectiva. E eis que José António Bolivar, ao conhecer a biblioteca da professora, se emociona ao ver tantos livros juntos, o que nos mostra uma personagem sensível, emotiva, sobretudo se tivermos em conta que este se emociona com algo que nem é habitual emocionar as pessoas. Temos então, aqui, caracterização indireta, conseguida através das atitudes, dos comportamentos ou reações da personagem, que se deleita a ver os 50 volumes arrumados no armário, com a ajuda da lupa recentemente adquirida, que, tal como ele diz a certa altura nesta obra, é uma das coisas mais preciosas que contém, pelo papel importante que desempenha nas suas lides da leitura. Não poderia terminar os sussurros acerca desse excerto sem comentar convosco a última frase que vos li, que não só nos oferece informação acerca do tempo que António José Bolivar passou nessa procura, nessa descoberta, 5 meses, como nos revela aspectos e características importantes e marcantes. Foram 5 meses, durante os quais formou e poliu as suas preferências de leitor, ao mesmo tempo que se enchia de dúvidas e de respostas. Nesta frase fabulosa, temos 2 formas verbais que reforçam a forma como o velho trabalhou na sua descoberta de si mesmo, ao procurar descobrir que livros, afinal, ele queria ler. Ou seja, descobriu o seu ouro, do qual falei há pouco ao referir o nome do local onde se encontra. Ora, ele não só formou as suas preferências de leitor, como as poliu, ou seja, trabalhou-as, refinando-as, melhorando-as. Mas como se isso não fosse o suficiente, é-nos dito que, ao mesmo tempo que ele conseguiu este feito, alcança algo grandioso. Se enchia de dúvidas e de respostas. Algo próprio e conseguido por alguém que procura, pesquisa, quer saber, pois as dúvidas e respostas surgem em quem procura conhecer, em quem tenta crescer, evoluir, seja em que área for. Foi assim que, ao mesmo tempo que se conhecia como leitor, percebendo aquilo que gostava ou não, o velho crescia em dúvidas e respostas, mostrando-nos que o saber não ocupa lugar e dá sim lugar a novas questões, a novas dúvidas e, consequentemente, a mais respostas. Ao passar em revista os textos de geometria, perguntava a si mesmo se verdadeiramente valeria a pena saber ler, e desses livros conservou uma frase longa que soltava nos momentos do mau humor. A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto num triângulo retângulo. Frase que mais tarde deixava apervalhados os habitantes de Alidilho, que a recebiam como um trava-línguas absurdo ou uma incontestável blasfémia. Edmundo, Damicis e Coração mantiveram-me ocupado durante quase metade da sua estada em Eldorado. Aí há um assunto que anda para a frente.
Aquele era um livro que se pegava às mãos e os olhos enganavam o cansaço para continuarem a ler. Mas tantas vezes o cântaro vai à fonte que uma tarde disse para si próprio que tanto sofrimento não podia ser possível. E por fim, depois de passar a revista a toda a biblioteca, encontrou aquilo que verdadeiramente desejava. O Rosário, de Florence Barclay, continha amor, amor por todos os lados. As personagens sofriam e misturavam a sorte com os sofrimentos de uma maneira tão bela que lhe embaciava a lupa de lágrimas. A professora, não de todo de acordo com as suas preferências de leitura, permitiu-lhe que levasse o livro e com ele regressou a El Idílio para o ler 1001 vezes diante da janela, tal como se dispunha agora a fazer com os romances que o dentista lhe trouxera. Livros que esperavam insinuantes e horizontais em cima da mesa alta, alheios à desordenada olhadela a um passado em que António José Bolivar Proano preferia não pensar, deixando os poços da memória abertos, para os encher com as venturas e os tormentos de amores mais prolongados que o tempo. No início deste novo excerto, ficamos a conhecer os gostos de António José Bolivar Proano, e a saber que a leitura de textos de geometria em nada interessava o velho, em nada o cativava, levando-o inclusivamente a questionar-se se valeria a pena saber ler, quando o que se lia era esse tipo de textos. Para além disso, e ao ficarmos a conhecer a única frase que reteve desse tipo de livros, e falo da frase a hipotenusa ao lado oposto ao ângulo reto no triângulo retângulo, e a reação das pessoas à mesma, mostra-nos como estas reagem aparvalhadas, julgando um trava-línguas a uma blasfémia, ou seja, um insulto, colocando a nu a forma como as pessoas reagem, quase como de forma ignorante, quando não conhecem os significados das palavras ou as situações, e faz-nos pensar em como, tantas vezes, isso acontece na vida real, quando a ignorância toma conta das atitudes, das ações, e como seria bom que as pessoas se informassem e soubessem do que falam para melhor entenderem a vida. Eis que ficamos a saber o que sentiu o velho ao ler determinados livros, como Edmundo da Amicis e Coração, que considerou ter assunto e ser interessante, de tal forma que nos é dita esta frase lindíssima: aquele era um livro que se pegava às mãos, e os olhos enganavam o cansaço para continuarem a ler. E nos mostra a capacidade que a leitura tem de prender, de tal forma que o livro se prende às mãos, veja-se a forma verbal usada, pegava, e os olhos, ainda que cansados, querem continuar a ler, procurando enganar este mesmo cansaço para o poderem fazer. Frase fantástica. Ainda assim, o velho cansa-se de tanto sofrimento e finalmente encontra o que verdadeiramente desejava. O livro Rosário, de Florence Barclay, que, segundo ele, continha amor, amor por todos os lados. Eis que ficamos, então, a conhecer o verdadeiro gosto de leitura do velho, com o uso da palavra amor que se repete e ganha ênfase quando este refere que o livro tinha amor por todos os lados. Estava descoberto, então, o gosto do velho. Ele gostava de romances de amor. Isto porque, nesses livros, tal como nos é dito, as personagens sofriam e misturavam a sorte com os sofrimentos de uma maneira tão bela que lhe embaciava a lupa de lágrimas. Eis que aqui temos nada mais nada menos do que aquilo que poderíamos chamar de descrição da vida. E mais uma vez, é uma frase que contribui para nos mostrar a sensibilidade de António José Bolivar, que ao ler este livro se emocionava a tal ponto de embaciar a lupa com as lágrimas que chorava. António vai então regressar para El Idílio, local no qual, e abre aqui o véu um bocadinho, ele vive em perfeita harmonia com a natureza, conhecendo a selva e as suas leis e tendo aprendido muito com os índios Shuar, que ele respeita, assim como respeita os animais que povoam esta terra. Ora, António vai voltar para a sua terra e, apesar de a professora não concordar com os seus gostos de leitura, talvez, quem sabe, por não ser os mais comuns no homem, é-nos dito que este leva consigo o livro para o ler 1001 vezes diante da janela, como, aliás, pretende também fazer com os romances trazidos pelo dentista. Veja-se a importância desta hipérbole quando ele diz que quer ler o livro 1001 vezes, já que demonstra a vontade que este tem de ler este tipo de livros e o número de vezes que o fará. Claro, a hipérbole serve precisamente para exagerar e está ao serviço dessa vontade de leitura. Por fim, as últimas frases são uma prenda grandiosa
que serve diferentes gostos e objetivos. O velho pretende fazer o mesmo com os romances que o dentista lhe trouxera, que, segundo se diz, esperavam insinuantes em cima da mesa alta. Veja-se a importância deste adjetivo, insinuantes, mostrando-nos que os livros parecem ganhar vida e insinuar-se a ele pedindo-lhe que os leia. Mas é-nos dito outra coisa muito importante. Estes livros estão alheios à desordenada olhadela a um passado em que António José Bolivar Peruano preferia não pensar, deixando os poços da memória abertos para os encher com venturas e os tormentos de amores mais prolongados que o tempo. Ou seja, mostra-nos que o velho olha muitas vezes para o seu passado, no qual prefere não pensar, deixando os poços da memória abertos. Interessante imagem esta, a de que a memória se parece com um poço, profundo, escuro, sempre aberto e que se enche com as histórias de amor dos livros que ele lê. Eis aqui destacada uma característica fantástica e quase milagrosa dos livros, que não posso deixar de realçar, já que estes funcionam como uma fuga, um escape a este passado e aos sofrimentos da vida, mostrando que a leitura pode ser uma arma poderosa e para a nossa personagem é-o realmente, na medida em que o ajuda a lidar com os seus problemas e até com um passado no qual ele não quer pensar. Eis aqui um livro que se destaca por diferentes razões e de variadas formas. Temos acesso aos cheiros, às sensações que se agarram a nós como se vivêssemos a história. Tal é o realismo e o rigor com que tudo nos é contado e descrito. Temos também uma história que nos revela coisas importantes a cada instante e nos oferece, sem cessar, tantas lições de vida, como a da importância da leitura e de como António se alheia da estupidez humana, daqueles que, ao contrário dele, não respeitam a terra nem as tribos e cometem muitas imprudências, e se refugia na leitura. É um livro no qual se vão desencadear muitas outras aventuras e acontecimentos. E se quiserem saber como aconteceu e do que falo, a leitura do texto vai dar-lhes a ajuda que ninguém vos poderá dar. É um livro que nos leva a pensar na relação do homem com a natureza e com os outros seres e raças, refletindo alguns aspectos da vida do seu autor. É, pois, uma lição de vida. Falemos um pouco do autor deste livro, Luís Sepúlveda. Nasceu a 4 de outubro de 1949 em Oval. Filho de uma enfermeira de origens mapuche, um povo indígena, começou a escrever por influência de uma professora de História. Após os estudos secundários, ingressou na Escola de Teatro da Universidade de Chile, na qual chegou a ser diretor. Anos mais tarde, licenciou-se em Ciências da Comunicação pela Universidade de Heidelberg, na Alemanha. Tem uma obra vasta que conquistou leitores no mundo todo, da qual se destacam os romances O Velho que Lia Romances de Amor e História de uma Gaivota e do Gato que Ensinou a Voar. Para além de romancista, foi realizador, roteirista, jornalista e ativista político. Recebeu vários prémios importantes e teve uma vida marcada pelo ativismo e pela intervenção. Viajou pelo mundo e viveu no Equador entre os índios Shuar, tão falados neste livro. Muito mais haveria a dizer acerca deste autor, mas não me posso alongar. A 29 de fevereiro de 2020 foi diagnosticado com Covid-19, naquele que seria o primeiro caso de infecção nas Astúrias e, consequentemente, internado no Hospital Universitário Central de Astúrias, onde veio a falecer, a 16 de abril. Espero que tenham gostado desses sussurros. Antes de me despedir, peço-vos novamente para subscrever o canal e partilharem os mesmos. Despeço-me, prometendo voltar na próxima quarta-feira para mais um momento de partilha. Até lá, não se esqueçam, é importante estarmos todos atentos porque os livros sussurram.